e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Mesmo havendo uma grande matança de inocentes, Deus levou suas pequenas preciosas almas para o céu. Depois que o rei Herodes morreu, a família retornou a Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Durante a Páscoa, Jesus compreendeu que um dia, como Cordeiro de Deus, ele seria sacrificado pelos pecados do mundo. Foi a maior vida existente. No fim da festa, em vez de ir para casa com sua família, Jesus foi para o grande templo com os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Satanás observava seu inimigo e ouvia as palavras dele. Os doutores estavam atônitos com o seu conhecimento e respostas. Como Jesus, tão jovem, sabia tanto sobre as leis? Era fácil. Em sua glória, 1500 anos antes, ele próprio deu as leis a Moisés no Monte Sinai. Quando José e sua mãe encontraram Jesus, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. 18 anos mais tarde, perguntaram a João Batista se ele era um profeta. Ele respondeu dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após de mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. No dia seguinte, Jesus, agora com 30 anos, veio a João a fim de ser batizado. Quando João o viu, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Batizado, Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Imediatamente, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e ficou com os animais selvagens para ser tentado pelo diabo. E ele jejuou por 40 dias. Apesar de todo o esforço de Satanás para fazer Jesus pecar, ele não conseguiu, porque Jesus é Deus Todo-Poderoso e não há pecado nele. Quando a tentação terminou, Jesus disse: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus revelou o coração de Deus, dizendo: Amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Seu ensinamento maravilhou as pessoas e disseram: Jamais alguém falou como este homem. A maioria dos líderes religiosos no templo eram ricos e hipócritas e não tinham misericórdia alguma, corrompendo as leis de Deus. Eles se tornaram os inimigos do Senhor Jesus. O templo de Deus virou um lugar para se fazer dinheiro e defraudar o pobre e o inocente. Jesus, vendo tudo isso, fez um azorrague de cordas. Expulsou todos os vigaristas do templo. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse: Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Jesus operava grandes milagres. A Bíblia diz: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. O Senhor tinha compaixão da multidão faminta que o seguia. Através do seu poder para fazer milagres, ele alimentou 5.000 homens e suas famílias com 2 peixes e 5 pães. Jesus viu uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Uma noite, Jesus, andando sobre as águas, espantou seus discípulos. Ele disse a eles: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. A criação toda obedeceu o Filho de Deus. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Demonstrando o seu poder, ele foi até a sepultura de Lázaro, que já estava morto por 4 dias, e Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras. E a notícia espalhou por todos os lugares que Jesus podia ressuscitar os mortos. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. O povo sentia admiração por Jesus, mas os líderes religiosos o odiavam. Eles acusaram Jesus, dizendo que o seu poder vinha de Satanás. Mas Jesus disse a eles: Vós sois do diabo,
que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Por trás de tudo isso, Satanás estava totalmente envolvido. Mas você tem que saber que antes do diabo atacar alguém, primeiro ele tem que pedir permissão a Deus Pai no céu. Então, para cumprir a profecia da Bíblia, Deus permitiu que Satanás atacasse o Senhor Jesus. Os inimigos religiosos do Senhor tentaram apanhá-lo de surpresa, perguntando: é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, concedendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Jesus desmascarou os fariseus quando ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros calados, que por fora se mostram belos, estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus disse: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus explicou para a multidão: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O Senhor Jesus chocou as instituições religiosas quando ele disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim declarando ao mundo todo que somente através dele se chega ao céu. Estas palavras modificaram o mundo religioso. Eles odiaram Jesus por ter dito isto, e atualmente são odiados pelas multidões. O ministério de Messias estava quase terminado. O profeta Daniel previu o exato dia em que o Messias entraria em Jerusalém aos clamores de Hosana. Mas Jesus sabia que dentro de uma semana eles gritariam: crucifica-o! Satanás estava ocupado tentando levar os líderes religiosos a tramarem a morte de seu maior inimigo. Pois foi Jesus Cristo que determinou a saída dele e de seus anjos do céu. Os discípulos ainda estavam excitados pelo triunfo da entrada de Jesus em Jerusalém, acreditando que em breve ele seria um rei. Mas na ceia da Páscoa, Jesus explicou a eles